Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao canal de linguagens do Prof. Dani Marques e no nosso projeto novo aqui chamado Conta Comigo, do Dani Marques. Que é esse que você fala? Isso mesmo, Conta Comigo, pessoal, é um projeto que eu tô querendo há muito tempo trazer para vocês clássicos da literatura, não apenas brasileira, mas a literatura mundial, né? E isso aqui partiu, na verdade, de uma conversa com a minha filha, porque estava eu, minha filha, um dia perguntou, pai, mas qual é o teu autor favorito? Gosta tanto de ler? E é verdade, né? Ela disse, qual é o teu autor favorito? E eu digo, filha, na verdade o pai tem mais de um. Não, mas não pode, pai. Eu digo, tenho, porque eles ocupam 33,333% do meu coração, cada um deles, que são três autores, né? Que é Machado de Assis, nosso eterno Machado de Assis, que falaremos dele em algum momento aqui no Conta Comigo. O Milan Kundera, autor tcheco, falecido há pouco tempo, tá? O autor de A Insustentável Leveza do Ser, e também ele, né, pessoal, nosso lindo, exuberante, salve, salve, pai de todos, fura-bolo, mata-piolho, Edgar Allan Poe. Cada um com sua temática, seu estilo, enfim. E aí ela perguntou, tá, mas por que tu gosta tanto do Edgar Allan Poe? Eu digo, meu Deus, como assim? Eu digo, filha, tu já parou para ler alguma coisa do Poe? E aí ela me disse uma coisa que eu fiquei muito surpreso, apesar de ser seu pai. Né? Ela disse, pai, eu li, mas não lembro. Eu digo, então agora tu vais lembrar. Peguei o livro, pessoal, do nosso querido Ed para os íntimos, né? Ou Gagá, né, tá? E entreguei a ela, né, a versão até em inglês, que minha filhota gosta de ler em inglês, e ela devorou alguns contos. E ela diz assim, pai, mas o que tu achou de tal parte, tal parte? Aí começamos a discutir e ela diz, pai, mas como tu fica empolgado quando tu fala dessas coisas? E eu digo, é verdade, né, filha, porque eu adoro isso. Ela diz, pai, tu tinha que colocar isso no teu canal, não mais as tuas aulas de língua portuguesa que ninguém olha. Ela falou isso para mim. Eu digo, filha, não é assim, ninguém olha. Eu tenho mais de 4.000 inscritos, não, né? Eu tenho mais de 4.000 inscritos, 4.001, na verdade, porque agora você vai se inscrever também, né? Aí até pra gente jogar isso na carinha da filhota. Aí eu digo, filha, eu tenho mais de 4.000 inscritos, as pessoas assistem aos meus vídeos também. Eu ajudo algumas pessoas. Elas, não, pai, mas coloca isso aqui que as pessoas vão gostar mais, porque tu fala com mais vontade, com mais desejo, com mais tesão. Tesão é por minha conta. Aí eu digo assim, filha, tu tá certa. Então vamos começar a colocar também aqui não, pessoal, eu falo da língua portuguesa também com muita vontade, com o desejo, que eu adoro a parte da língua portuguesa, mas são, né, digamos assim, coisas diferentes. Aqui eu estou trazendo para vocês porque eu, né, eu amo isso aqui de paixão, amo contar a história, amo ler, amo conversar sobre o livro, enfim. Então, só que se eu trouxesse um livro inteiro aqui para vocês, às vezes eu escutar 5 minutos, 3 minutos, ainda mais essa minha voz linda, maravilhosa, vocês vão dizer, Dani, cansei, né? Então, o projeto nasceu, conta comigo. Vou trazer aqui para vocês, então, os principais contos da literatura brasileira, mundial, etc, tá? Muito mais por um prazer meu que eu adoro. Aí, Dani, se eu não gostar da tua voz, cara, tudo bem, tá? Mas obrigado por assistir até aqui, né? Ai, Dani, eu não gosto desse conto, tudo bem. De repente compartilha com um amigo que gosta e de repente tu vais assistir ao vídeo de um outro conto, tá bom? Beleza? Então vamos lá, gente. Olha só. Começando, conta comigo aqui, né? Vamos lá. Primeiro, né, é o nosso querido Edgar Allan Poe, tá? Aí, gente, como é que eu vou dividir sempre aqui o Conta Comigo, tá? Primeiro eu vou trazer um pouquinho o panorama geral do nosso autor, vou falar um pouquinho do autor, falar, né, de uma questão histórica, quando que ele viveu, para que você possa contextualizar isso depois. Isso é muito importante na literatura. A gente só entende a obra a partir do momento que a gente sabe qual era o momento que o autor vivia, quais eram os seus pensamentos, né, se ele tinha alguma coisa, né, ou não ali na sua cabeça acerca de determinados assuntos. Isso ajuda muito depois na interpretação e compreensão do texto, tá? Então, a primeira parte vai ser essa. Eu vou trazer um pouquinho da história de cada um dos autores. A segunda parte, eu vou trazer um resumo da obra. Isso mesmo, um resumo do conto que a gente vai trabalhar. E o terceiro momento, aí sim, eu vou ler o conto na íntegra com você, tá bom? Beleza? E para não ficar muito longo os nossos vídeos, eu vou dividir essas três partes em um vídeo cada. Beleza? Fechou? Mas eu espero que você assista até o final, que você assista a trilogia, olha só, tá? Eu sempre quis ter uma trilogia, né? Tá? Então você vai assistir a trilogia
Ali nós vamos começar então com O Gato Preto, um clássico dos clássicos do Edgar Allan Poe. Aliás, o Edgar Allan Poe que ficou muito mais conhecido por seus contos de horror, meio macabro, meio sinistro, meio, né? Mas enfim, aí, pessoal, o que que acontece, tá? Embora ele tenha uma parte, né, na poesia, uma parte lírica também, mas ele até na poesia, né, tu pega ali o The Raven, né, um conto não, desculpa, é um poema assim, ó, bem aterrorizante também, se você fizer uma análise, né, dessa forma. Depois a gente fará a análise do The Raven, né, que é o Corvo, tá? Bom, mas antes de mais nada, então vamos falar do The Black Cat, que é o Gato Preto, e vamos falar um pouquinho do Ed, né, o Gagá. Vamos falar um pouquinho do Gagá, do Edgar Allan Poe, Gagá aqui não é no sentido de maluquinho, tá, pessoal? Embora, no final de sua vida, ele até tenha sido rotulado como tal, né? Aliás, pessoal, falando no Ed, tá? Dica de filme aqui para você. Olha, ó, dica de cinema. Dica de filme para você. Aliás, com um baita ator, na verdade, vários bons atores, tá? É o Pálido Olho Azul, pessoal, com o Christian Bale, aquele que fez o Batman e tal, o Cavaleiro das Trevas. Vale muito a pena, baita filme. E o cara que interpreta o Edgar Allan Poe, desculpa, eu não lembro o nome do ator, mas é maravilhoso também. Muito bom. Então, fica a dica de filme para você aí, tá? O Pálido Olho Azul, se eu não estou enganado, tem no Netflix, tá bom? Na Netflix. Olha aqui, ó. Então, O Gato Preto de Edgar Allan Poe, Perversidade e o Sobrenatural. Gente, aliás, o sobrenatural é uma coisa que aparece muito na obra do Poe, né? Então, olha só, vamos lá, coloquei aqui para você Edgar Allan Poe, uma breve biografia, nascimento e primeiros anos. Ó, Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro, tá, de 1809. Deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu acho que fica melhor. Tá? Só vou pegar uma cor que saia ali, né? Tá? Pera aí que tá... Acho que o amarelinho fica melhor. Aí. Tá? Deixa eu só fechar essas coisas aqui, pessoal, senão vai ficar muito lento o nosso... Aí, tá? Então, ó, 19 de janeiro de 1809, pessoal. 1809, para vocês terem uma ideia, isso aqui é antes. Eu não sou um expert em história, tá? Não é a minha área, né? Mas isso aqui é antes lá da época da Inglaterra vitoriana, embora a gente esteja falando de um autor americano, tá? Mas só para você fazer o paralelo. Porque quando a gente fala nessas coisas de terror, assim, o pessoal sempre diz, um negócio meio macabro, né, Dani? Meio Jack Stripador. Pois é, só que o Jack Stripador vem depois, né? Ele vem lá nos anos 1880 e alguma coisa na época da Inglaterra vitoriana, na Inglaterra, tá? Pode ser que ele tenha se inspirado também, né, em alguns contos do Ed, por que não, né? Então, olha só, 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts. Ele era filho de atores itinerantes e sua vida foi marcada por tragédias desde o início. Vocês viram como é interessante, cara? Quanto sabe um pouquinho da obra do cara, da vida do cara, tu começa a entender a sua obra. Olha aqui, a sua vida foi marcada por tragédias desde o início. Seus pais faleceram quando ele era muito jovem e ele foi acolhido, mas não formalmente adotado por um casal abastado de Richmond, Virgínia, que era o John e Frances Ellen. Tá? Então, olha só, aqui tu já começa a entender um pouco da cabeça do Poe, né? Pô, o cara é marcado por tragédias na vida. É óbvio que em alguns dos seus contos ele vai trazer várias tragédias, né? Óbvio, tá? Educação e juventude, né? Então, Poe teve uma educação esmerada, estudando primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Ele frequentou a Universidade da Virgínia, mas não concluiu seus estudos devido a dificuldades financeiras, tá? E desentendimentos com seu pai adotivo. Posteriormente, ele se alistou no exército sob o nome falso de Edgar A. Perry. Aliás, tá? No filme esse que eu aconselhei a vocês no início aqui do nosso vídeo, o Pálido Olho Azul, tá? Com o Christian Bale, ele mostra justamente isso. Ele mostra o nosso Edgar Allan Poe no exército, tá? Bem legal, bem bacana, pessoal. Vale a pena ver o filme, tá? Ó, carreira literária. Após sair do exército, Poe começou sua carreira literária com mais determinação, trabalhando como editor e crítico literário
de várias revistas. Durante sua vida, ele ficou conhecido como um crítico astuto e, por vezes, mordaz. Poe publicou o primeiro livro de poemas, ó, Tamerlane e outros poemas, em 1827, sob anonimato. Seu talento literário verdadeiramente brilhou em trabalhos como O Corvo, que é o que eu falei para vocês, o The Raven, um poema que ganhou grande popularidade por seu estilo melódico e atmosfera sombria. Aliás, gente, para vocês terem uma ideia, o The Raven é tão grande, mas tão grande, né, que nós temos assim, ó, muitas interpretações do The Raven, nós temos traduções, por exemplo, se vocês pegarem para a língua portuguesa, né, tem o The Raven traduzido pelo Fernando Pessoa, pelo próprio Machado de Assis, tá? Então nós temos vários, né, autores aqui que traduziram, tá, o nosso The Raven, né, um negócio fantástico, maravilhoso, tá? Muito bem, que é o Corvo. Depois, em um determinado momento, a gente lê, porque o Corvo tu tem que, eu vou ter que criar uma atmosfera diferente, né, para o Corvo aqui. Aliás, o Corvo, pessoal, se vocês colocarem no YouTube, tá, vocês acham também uma passagem dos Simpsons, tá? Que tem o corvo, que tá o Homer ali em casa, e aí vem o corvo e para na cabeça de Palas, que é Atenas, e ele traz essa atmosfera meio sombria e o Homer começa a ficar apavorado. É muito bom, vale muito a pena também, tá? Bom, seguindo, contribuições e estilo. Poe é frequentemente creditado como inventor do gênero de ficção detetivesca, ou seja, ficção de detetives, né? Ó, com os contos como Os Assassinatos na Rua Morgue. Dani, já vi até um filme com esse nome, tem, né? Os Assassinatos na Rua Morgue. Aliás, se você não sabia, agora está sabendo quem é o autor, né, gente? Ele também era mestre em escrever contos de horror e foi uma figura influente no desenvolvimento do gênero gótico americano. Seus trabalhos exploram temas de terror psicológico, o macabro e a complexidade da morte. Aliás, muitos dos contos dele, barra quase todos, tem isso, tá, pessoal? Tem um terror psicológico, né, essa questão do macabro e a complexidade da morte, tá? A morte muitas vezes como algo que a gente não consegue entender, o macabro no sentido de que há influências perversas, negativas de outro mundo, né, vêm e fazem com que o ser humano pratique determinadas ações, enfim, tudo isso nós temos na obra do Poe, é um negócio muito legal, muito bacana. Dani, tu viu que tua voz mudou quando tu começou a falar de... Não percebi. Oh, olha aqui. Vamos lá. Vida pessoal dos últimos anos. A vida pessoal depois foi marcada por dificuldades financeiras, tadinho, né, pessoal? E perda. Ele casou-se com sua prima, Virginia Clam, em 1836, quando ela tinha apenas 13 anos. Gente, o cara, eu tô falando, ele, assim, ó, ele é o cara, ele é um gênio, ele é um ícone dentro da literatura, mas ele era meio perturbado. Evidente que ele era meio perturbado. O cara não ia conseguir escrever tudo aquilo que ele escreveu daquele jeito se ele não fosse meio, né, meio tantã, né? Convenhamos, tá? A saúde frágil de Virginia e sua morte precoce em 1847 afetaram profundamente Poe, que lutou com o alcoolismo e a depressão. Tá, gente? Sim, né? Tá, Poe, tadinho, né? Ficou deprê, alcoólatra, né? Enfim, tá? Olha aqui, gente, vamos lá. Morte. Esse negócio da morte do Poe é um negócio muito estranho até hoje, tá, gente? Ó, Poe morreu em circunstâncias misteriosas em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. Olha aqui, gente. 7 do 10 do 1849. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Pois é, eu coloquei aqui só para você ficar. Deve ter mais alguma. Não tem, pessoal. Aqui, desculpa, brincadeira minha, tá? Mas olha só, em 7 de outubro de 1849, tadinho, ele foi encontrado delirante nas ruas, vestindo roupas que não eram suas e nunca recuperou a coerência suficiente para explicar como havia chegado àquela condição. A causa exata de sua morte é desconhecida, dando origem a várias teorias e especulações, tá, gente? Então, tadinho do Poe, né? O Poe, ele era meio tantã,
né? E de fato ficou mais tantã ainda com a morte de sua amada, começou a beber. Aliás, outra coisa que vocês acabam vendo também nos contos do Poe é essa questão da bebida, a questão do álcool e tal, a questão da deprê, a questão do sobrenatural, a questão da morte, a questão, enfim, um monte de coisa. Mas tudo isso a gente vai ver já no Gato Preto. No Gato Preto a gente já acaba vendo isso, e eu vou falar um pouquinho do Gato Preto agora na sequência, no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, por favor, compartilha com seus amigos e não deixa de assistir, então, a continuação, que a gente vai falar o resumo do Gato Preto e depois eu leio toda a obra para você fazendo comentários, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.